Fernando Ramos, 1 minuto. Senhor secretário Antônio de Paula Soares, o senhor é secretário de Saúde aqui em Jacareí, o senhor é presidente do COMOS, Conselho Municipal de Saúde, coisa que eu acho estranho, porque como que o senhor mesmo se investigar a si próprio, certo? O senhor é superintendente da Santa Casa, né? E, enfim, eu quero saber do senhor quantas auditorias foram realizadas pela Prefeitura na Santa Casa, desde que a Santa Casa sofreu a intervenção. Porque a gente sabe que os números são milionários. Foi apresentado aqui, são números milionários, né? Então, o porquê que não foi feita essa intervenção, o porquê que não foi feita essa investigação séria, tá? Instaurada pela parte da Prefeitura, para apurar a responsabilidade de superintendente, enfim, de terceirizados, porque não é assim, não vai pagar. Quer dizer, então, nós precisamos saber de fatos concretos, então eu gostaria de saber. Bom, em relação à dívida, acho que já foi claro que a gente falou, e, perdão, eu dizia aqui, Fernando, você falou? Vou reformular a pergunta para o senhor. O que acontece é o seguinte, eu quero saber quantas auditorias foram realizadas pela Prefeitura. Não. A Santa Casa tem uma auditoria independente uma vez por ano. É independente, é melhor que seja independente do que da Prefeitura. E a Santa Casa, através do Conselho Municipal de Saúde, tinha também uma comissão que ia fiscalizar as contas da Santa Casa, né? Agora que tem convênio. E as contas da Santa Casa, elas são, como eu vou repetir, que quadrimestralmente a Secretaria de Saúde vem a esta casa em audiência pública prestar contas. Perceba o seguinte, o senhor respondeu? Só para que eu possa também dar mais asa à imaginação aí, né? Entendeu? Como que a Prefeitura vem prestar, enfim, mas eu digo assim, uma auditoria feita por uma terceirizada, ou seja, uma auditoria de fato realizada para apurar as irregularidades ali dentro. Mas auditoria boa é auditoria independente. O que você falou, né? Eu queria falar também em relação ao COMOS. Em relação a ser presidente do COMOS é por força de lei. Eu também sou contra e a lei já foi mudada. Quer dizer, na próxima gestão, não é mais o próximo presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre os conselheiros, o que é muito correto. E eu partilho, e todos os conselheiros sabem que eu partilhei disso. E tive a iniciativa, inclusive, de pedir para que mudar a lei, né? Então, isso é uma coisa. Agora, toda auditoria, no meu entendimento, e eu sou do ramo, eu acho que para ela ter validade, ela tem que ser por auditoria independente, porque eu não posso eu mesmo me auditar, né? O que eu posso é fiscalizar para ver se tem alguma coisa errada. Uma coisa é se nós detectarmos se tem alguma coisa estranha na gestão, nós vamos fazer a intervenção necessária, óbvio, mas a auditoria tem que ser independente, em qualquer lugar. A pergunta agora da galeria, 1 minuto. Boa noite, senhor secretário. Meu nome é Rafael, eu sou teleoperador. Eu só quero fazer uma pergunta. Quantos em reais que o governo do estado arrecadou na Santa Casa e quanto que o governo do estado deixou de arrecadar na Santa Casa de Jacareí? No governo do estado, não estou falando da prefeitura. O governo do estado, a título de subvenção, a título de auxílio, a título de incentivo, ele não passa absolutamente nada para a Santa Casa. Como eu já disse, o que a Santa Casa recebeu do governo do estado são valores oriundos de emendas parlamentares de deputados. Mas não tem repasse do governo do estado à Santa Casa. Porque na minha opinião tem que ser o governo do estado de São Paulo tem que, como fala,
dar o dinheiro para a prefeitura para arrecadar mais ainda para melhorar a Santa Casa. O que acontece, o governo do estado, em alguns momentos, em alguns eventos que o governo do estado disponibilizou, tipo Santa Casa Sustentáveis, ele impediu a Santa Casa de participar com a alegação de que a Santa Casa estava sob intervenção. Isso foi dito para a Santa Casa quando ela tentou entrar no programa, né? Esse é um exemplo que eu estou dando. Para nossa surpresa, depois, em conversas com um escalão acima no governo do estado, com o secretário adjunto, o secretário de saúde adjunto do estado, parece que não é bem essa a Santa Casa, de certa forma, eu vou dizer que ela foi mal informada, deram uma informação equivocada para a Santa Casa que ela não podia participar, mas foi uma informação oficial. Então, ela não participou por causa de... Era esse o argumento que tinha, e que parece que ele não funciona. Não, já foi. Agora, pela Dr. Celso Abrão, presidente da Associação Médica e presidente da Conloja, 1 minuto. Boa noite a todos. Eu estou representando de Conloja. E eu quero dar os parabéns a essa casa por essa iniciativa. Eu acho que o problema é grande, é um problema crônico, eu acho que muito tem que se discutir. Eu gostaria de perguntar, uma coisa eu gostaria de deixar bem claro. No momento que houve uma intervenção pelo Poder Público Municipal, deixa de ser Santa Casa para ser Hospital Municipal. Santa Casa era antes, depois da intervenção é o Hospital Público Municipal. E a intervenção foi feita por uma pressão política sobre o governo do Marco Aurélio, porque necessitava de um hospital municipal e um pronto-socorro. Por isso que foi feita a intervenção. Isso palavras que eu converso com o Marco Aurélio, ele me disse isso, na reunião dos candidatos a deputado. A realidade é essa. Então, é o hospital público municipal. Em relação aos gastos e questão de gestão, eu gostaria de perguntar ao secretário que elucidasse bem o que é um pronto-socorro. E se aquilo que está sendo construído ali atrás do cemitério, na Avenida, é realmente um pronto-socorro e vai atender às necessidades de uma cidade que não para de crescer em violência, em trânsito, em trauma. Bom, primeiro vamos à intervenção. A intervenção da Santa Casa foi feita porque a Santa Casa, devido à irregularidade no momento, a irregularidade fiscal que ela tinha, ela impediu, como ela não tinha as certidões, o município estava impedido de repassar dinheiro para a Santa Casa, e sem recursos do município a Santa Casa não sobreviveria, né? Então teve a necessidade da intervenção para poder passar recursos a título de subvenção. Então, esse é o momento. O segundo momento, nós entramos num programa, no pronto-socorro, nós entramos num programa da UPA, que era o que estava aberto, da UPA tipo 3, que estava aberto no governo federal, mas nós fizemos um projeto maior que essa UPA. Então, é um pronto-socorro que está sendo construído e anexo vai ter um hospital municipal. Com a construção desse hospital, a Santa Casa passa a ser só um hospital de retaguarda. Ela não tem mais a porta aberta que a gente chama. É interessante que, na realidade, a Santa Casa, eu era médico da Santa Casa nessa época, ela adquiriu um monte de dívidas, e esses problemas que tiveram, porque ela cumpriu um papel que era do município. Era uma obrigatoriedade, pela Constituição brasileira, o município é responsável pelas UBS e pelo pronto-socorro. E a Santa Casa, que é uma filantrópica, ela absorvia isso sem a devida competência, sem o devido recurso. Por isso que ela chegou a acumular tanta dívida e necessitou da intervenção. Certo? Então, deixar isso bem claro, porque é uma falta de muitos anos de uma atitude do governo público municipal em fazer um hospital de verdade, um pronto-socorro de verdade.
Mais uma vez eu falo, mas enquanto uma coisa eu queria observar, que enquanto a Santa Casa fez o papel de pronto-socorro municipal, ela recebeu por isso do município e recebe até hoje. Acho que não. Agora, galeria, 1 minuto. Boa noite a todos. Senhor secretário, logo Jacareí vai ter o SAMU. Para onde serão levadas as emergências que o SAMU vai atender? O SAMU é regional. E sendo o SAMU regional, ele tem, na central de regulação do SAMU, tem toda a rede de urgência e emergência desenhada. Então, as pessoas que necessitarem do SAMU, quando a ambulância vier pegar essa pessoa, quando a viatura vier pegar essa pessoa, ele já vai estar sabendo isso. O pessoal que acompanha, que vai pegar, ele já sabe para que lugar que ele vai levar. No nosso caso aqui em Jacareí, vamos entrar na nossa realidade aqui, ele vai levar, vamos dizer que nos dias de hoje, que o SAMU deve começar em fevereiro de 2015, deve começar aqui. Então, as urgências daqui, ele vai levar para a Santa Casa, nesse primeiro momento. Quando o pronto-socorro ficar pronto, ele vai levar pro pronto-socorro, né? Agora, como o SAMU é um sistema, então quando os profissionais do SAMU se dirigem à pessoa, ao acidentado, ou à pessoa que está necessitando de seus cuidados, ele já sabe para que vai levar. De repente, alguma coisa mais complexa, que tem um médico regulador e um médico também que pode atender, que ele já pode ir para um outro hospital de referência direto dali e não ir para um hospital daqui do lado, porque é um sistema, é uma rede que está organizada. Ele pode eventualmente ir para a Santa Casa nesse momento, mas ele já pode ir para um hospital de referência também, né, para um Pio 12 ou alguma coisa, se for um procedimento mais complexo, que ele já sabe que vai atender. Secretário, é o seguinte, digamos que hoje, porque até sair o pronto-socorro, digamos que tenha que ter estudos e adequações, que não dê certo alguma coisa e tenha atraso, tá? Teríamos a Santa Casa. Eles vão receber as emergências do SAMU na Santa Casa, nas circunstâncias que estão? Vão receber as emergências do SAMU na Santa Casa, as emergências que forem para a Santa Casa. Que o SAMU, como eu disse para a senhora, ele é um sistema. Então, pode ser que alguma pessoa que necessita do serviço do SAMU é um procedimento de alta complexidade, que o profissional que está atendendo aquele doente, ele já sabe que é um procedimento de alta complexidade e, eventualmente, ele pode ir para um outro hospital, para um hospital que vá fazer o que ele já tem a necessidade, de uma alta complexidade. Agora, essas coisas do dia a dia, trauma, né? Quebrou a perna, bateu o carro, esses acidentes que vão para a Santa Casa, sim, né? Mas o SAMU, é importante entender que o SAMU é um sistema. Então, o SAMU, ao atender, ele já sabe da necessidade do paciente. E ele é direcionado de acordo com essa necessidade. Entidade, agora Dr. Jorge Sutilo, inclusive veio para mim aqui, presidente da Associação Médica, é o Dr. Jorge Sutilo. Atual, isso. 1 minuto. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela ação. E eu me preocupei agora com o SAMU, foi bem lembrado. Se você está tendo um problema de déficit em relação a profissionais, você vai colocar a Santa Casa e um pronto-socorro para funcionar ao mesmo tempo, porque vai ter que ter o profissional na Santa Casa para receber. E o da SAMU também, o pronto-socorro do SAMU? Não. O SAMU é regional. O SAMU é regional. O SAMU tem um RH, o SAMU tem um recursos humanos específico do SAMU.
específico do SAMU, que é composto por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas, tudo, né? E esse pessoal sabe o que eles têm que fazer com aquele paciente, né? E eles podem levar para a Santa Casa, como em alguns outros casos eles podem levar para um hospital em São José dos Campos, pode levar para, né? Vai ser de acordo com a necessidade do paciente. Só concluindo, a ideia que eu estou querendo saber é o seguinte: o SAMU é em fevereiro, o pronto-socorro, teoricamente, em agosto, certo? Não, o pronto-socorro é só em janeiro de 2016. 16. Quando tiver o pronto-socorro, não tem mais o pronto-socorro da Santa Casa. Não. Os profissionais de lá vão para o outro pronto-socorro. Isso, na teoria é isso. A Santa Casa vai ser um hospital de retaguarda, só com as especialidades. O próximo vereador Edinho Guedes. 1 minuto. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao custeio ainda dos gastos da Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa ela atende todos os pacientes e cidadãos de Santa Branca e Igaratá. Eu queria saber se existe um repasse de dinheiro por esses municípios para ajudar a custear esses gastos desses cidadãos. E a segunda pergunta é relacionada ao hospital municipal, além do pronto-socorro que está sendo construído, que vai ser construído através de parceria público-privada. Qual é o estágio que está essa obra e qual é a previsão dessa obra, desse segundo hospital municipal, ser entregue? Bom, a primeira pergunta, como eu já falei aqui, como eu já tinha falado aqui algumas perguntas, algumas respostas atrás aí, a saúde hoje é feito um pacto e ela é regionalizada. Portanto, o dinheiro referente à urgência e emergência de Igaratá e Santa Branca já está no bloco, no dinheiro que vem para Jacareí. Assim como o dinheiro de alta complexidade, para procedimentos de alta complexidade, para os munícipes de Jacareí, o dinheiro não vem para Jacareí, ele vem para quem presta esse serviço, né? No caso, o Hospital Regional, o Pio 12, em São José, enfim, é isso. Então, estou falando que o dinheiro já está, o dinheiro de Igaratá e de Santa Branca, referente à urgência e emergência, já está no nosso bloco de média e alta complexidade que vem para Jacareí, tá sim. E o estágio do hospital municipal, neste exato momento, está em fase de recurso. Os envelopes já foram abertos, os envelopes das empresas que apresentaram uma proposta, né, que é uma parceria público-privada, e nesse momento está em fase de recurso. Isso deve, até o final deste mês, começo do outro mês, já deve ter uma solução aí para a licitação estar pronta e saber quem que vai fazer, quem que ganhou essa licitação e quem que vai fazer, levantar esse hospital. Nós acreditamos, porque daí eles têm 6 meses, porque por conta de comprar terreno, esses negócios todos, que a prefeitura só entra no momento que o hospital estiver pronto, né? Aí que a prefeitura vai entrar. Mas a gente, que eu falei, acho que final de 2016, por aí, que esse hospital deve estar pronto. Talvez antes, porque na iniciativa privada você sabe que as coisas andam mais rápidas do que na pública. Próximo, da galeria, 1 minuto. Boa noite, minha pergunta ao secretário. Meu nome é Ana Cláudia Marino. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. A primeira é que toda vez que se fala em hospital público no Brasil, se joga o problema na tabela SUS, que está defasada desde 2002 ou 2003. Por outro lado, existem hospitais públicos que conseguem seguir adiante sem dívidas, baseando o seu custeio no cálculo do gasto por procedimento. Eu gostaria de saber por que esse sistema de custeio ainda não foi adotado na Santa Casa de Jacareí. E, complementando, a primeira informação que o senhor trouxe hoje, que para cada R$10 que são gastos, apenas 6 são repassados pelo SUS,
Eu gostaria de saber por que a Santa Casa não foi inclusa, então, pela sua informação, no programa de incentivo de adesão à contratualização, aonde 762 hospitais filantrópicos estão no novo sistema de financiamento federal. Ou seja, não só recebe pela tabela SUS, mas para cada R$1 aplicado pelo governo federal, é repassado mais R$1. Não, 50 centavos no caso aí de R$1. De cada do faturamento, o incentivo de adesão à contratualização a Santa Casa recebe. E ela recebe 319 mil por mês desse incentivo, que é referente a 50% da média do faturamento dela no ano de 2012, 2013, e depois que ela foi. Que dava, então, 738, que foi o faturamento SUS médio do hospital. Hoje ele recebe 319 mil por isso. Ele recebe sim, é isso. Em relação à sua primeira pergunta, você me perdoe, mas eu não conheço o hospital hoje, particularmente, o meu universo não é tão grande, né? Mas eu vou em reuniões, eu faço parte estou no meio de outras secretarias, converso com outras pessoas que têm. A realidade do meu convívio, do entorno, a realidade é a mesma. Eu não conheço hospital sustentável que depende 100% do SUS. Desculpa, mas eu não conheço. Eu acho que tem que ter um complemento, porque isso é sabido por todos. Tanto que o IAC, por exemplo, que você falou aí, que é o incentivo de adesão à contratualização, ele já vem justamente para subsidiar, para dar um reforço, porque é sabido que o repasse não é suficiente para aquele procedimento, para custear todo o procedimento. 20 segundos. O senhor acabou não respondendo a minha primeira pergunta. Eu vou só fazer um complemento com relação ao seu comentário, que o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, que já tem filiais em outros estados, é um hospital 100% público e que sobrevive com repasses do SUS, e hoje o sistema de pesquisa dele sobrevive com doações particulares, mas o hospital é 100% SUS. Mas o senhor não me respondeu a pergunta: por que a Santa Casa não adota um sistema de custeio baseado no cálculo do gasto por procedimento? Porque nós ainda não descobrimos como que funciona isso daí. Se você quer, estamos à disposição, né? Quer dizer, gostaríamos inclusive de ter essa sugestão para a gente analisar, e se for viável, obviamente que toda informação toda ideia que vier de fora a gente aceita com toda simplicidade. Se for viável, implantaremos sim. Tá bom, nós aguardaremos. Entidade, o senhor Ângelo Ananias, pelo Diário de Jacareí. Boa noite, secretário, boa noite a todos. São duas questões. A primeira, no momento em que o pronto-socorro estiver construído e funcionando, qual é o impacto financeiro que ele vai ter sobre os recursos que hoje são repassados para o pronto-socorro da Santa Casa? Porque o que está dito aqui desde o começo é de que a conta não bate. A Prefeitura repassa 1.700.000 por mês para a Santa Casa, incluindo o pronto-socorro, mas a conta não bate. A dívida hoje é 10 vezes maior do que era em 2013, quando da intervenção na Santa Casa. Então, primeiro, qual é o impacto que isso vai ter sobre a Santa Casa, sobre os repasses que a Prefeitura faz à Santa Casa quando o pronto-socorro público da Prefeitura efetivamente estiver funcionando? E a outra questão é, se 11 anos depois da intervenção essa conta não bate, se as dívidas aumentaram 10 vezes mais, se os problemas continuam e se as críticas se avolumam, o que é que vai ser feito com a Santa Casa quando o pronto-socorro estiver funcionando, quando o hospital municipal estiver funcionando? Vocês vão apagar a luz, fechar a porta e fechar a instituição? Bom, primeiro
Primeiro que a dívida não chegou no patamar que você falou. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A dívida mostrada em 2003, ela se mostrou muito maior depois, né? Depois muitas coisas foram incorporadas depois. Esses valores, por exemplo, que começam a surgir de 8.600.000 em 2009, a grande maioria deles é tudo antes de 2003, só que eles não eram reconhecidos no balanço. Então, aí é a coisa diferente. O impacto, ainda não fizemos essa avaliação, mas eu acredito que por volta de 35% a 40% dos custos da Santa Casa hoje deve ser com o pronto-socorro. Então, é esse impacto que vai ter. A Santa Casa, eu já falei e vou repetir, ela, mesmo depois do hospital municipal pronto, a Santa Casa continuar sendo um prestador de serviço. Agora, é ideia da prefeitura, hoje, depois de 11 anos, é que é difícil falar, porque tem torcida a favor e contra, então tem esses negócios todos e não sei como que as pessoas reagem. Mas hoje, tecnicamente, depois do ProSUS, a Santa Casa está apta a ser devolvida. Não sei para quê, mas ela está apta a ser devolvida. É óbvio que não vai, que nós estamos melhorando, vamos melhorar a gestão, porque agora nós conseguimos a regularidade fiscal dela. Mas, para responder objetivamente a sua pergunta, a Santa Casa vai sempre nos servir. Sempre. Depois do hospital municipal pronto, ela vai fazer o papel dela de retaguarda. Não sabemos quais que nós vamos ter ainda, não sabemos quais que nós vamos ter no hospital municipal e quais que a Santa Casa vai ficar. A Santa Casa hoje, por exemplo, uma das coisas que nós podemos falar, a Santa Casa, numa especialidade que eu vou falar, neurologia, por exemplo. A neurologia da Santa Casa de recursos humanos, não tem os equipamentos de alta complexidade, até porque ela não tem credenciamento para alta complexidade. Mas os recursos humanos da Santa Casa em neurologia, eu não sei se nós temos outro igual no Vale do Paraíba. Então, a Santa Casa ela tem um trabalho de excelência, sim, em algumas coisas. Infelizmente, o prédio, o estigma e todas as outras coisas, as mazelas que realmente tem, as demoras que ocorrem e que nós as reconhecemos, escondem as coisas muito boas que a Santa Casa sempre fez para o município e continua fazendo. Galeria, 1 minuto. Senhor secretário, boa noite demais membros da mesa, amigos, vereadores, todos aqui presentes, autoridades. A minha pergunta é o seguinte, eu vou ficar somente na questão de catarata, tá? Seria cirurgia. Não vou me estender, vamos entender que isso acontece também em relação a demais cirurgias que deveriam acontecer na Santa Casa. O tempo de espera para uma cirurgia de catarata, ela ultrapassa 1 ano. Minha mãe já espera há 6 meses. É justo que as pessoas fiquem sem enxergar por tanto tempo por falta de eficiência na saúde? Por que não se faz, senhor secretário, um mutirão para resolver esse problema? Você tem razão quando eu falo para você que nós reconhecemos quando nós temos problema. E o problema da catarata é a mesma coisa que nós temos o problema da imagem. Nós mudamos de prestador, porque o antigo prestador deixou de fazer a parte de oftalmologia, e nós temos hoje um novo prestador de serviço, e essa transição, infelizmente, mais uma vez eu vou falar, ela não se deu na velocidade que nós gostaríamos. Então, houve uma demanda reprimida e você falou uma coisa que nós estamos, agora o serviço está estabelecendo. Nós voltamos a fazer
as cirurgias de catarata. Os casos mais urgentes, nós inclusive levamos para outros locais para fazer, né? Como eu disse, que quem faz a regulação do sistema é o médico indicando a urgência. Mas hoje o serviço está restabelecido, voltamos e vamos fazer mutirão. Ok, senhor secretário, só para complementar, eu não vou usar o mesmo método que muitas pessoas têm se utilizado, infelizmente por necessidade realmente, de ir até a imprensa para declarar esse seu problema, ou até mesmo procurando os nobres vereadores para poder ultrapassar na frente da fila de outras pessoas. Eu não vou usar esse método, mas é bom que o senhor saiba que isso acontece. Acho que todo mundo aqui sabe. A gente precisa tomar uma providência para que as pessoas que estão na fila aguardando sejam respeitadas e que não fique tanto tempo esperando sem enxergar por uma cirurgia dessa, que aparentemente é tão simples, porque se faz por aí tantos mutirões aqui na cidade, a gente não vê nada nesse sentido. Muito obrigado. Desde que eles vão ser feitos. Próximo, deputado estadual, Padre Afonso, 1 minuto. Boa noite a todos e a todas. Não é uma pergunta. Primeiramente, dizer que esse momento é extremamente importante para Jacareí. Por isso estou aqui. Eu acompanhei o secretário de Saúde dias passados, a pedido do Ivan, aqui da Cruz Vermelha, ao secretário de Saúde, adjunto de Saúde, Dr. Wilson Polara. O que eu vim aqui é exatamente dizer: nós estamos dispostos a somar com vocês para abrir caminhos, estabelecer pontes na conversa com o governo do estado. Porque a intervenção, no momento, pode ser que ela tenha sido necessária, mas deveria esse hospital ser devolvido. A prefeitura está assumindo uma demanda maior do que ela pode suportar, por isso os problemas. Tem que haver, da parte do governo do estado, do governo federal e do governo municipal, uma união de esforços, porque saúde é um desafio para todos. Esses problemas esses problemas que vocês estão enfrentando, muitas outras santas casas, hoje é a 3ª Santa Casa que a gente está discutindo. Eu estou desde manhã discutindo esse problema, no Vale e fora do Vale. Por isso que gostaria de dizer a vocês, por isso eu fiz questão de vir aqui, estou saindo agora, para dizer: contem comigo. Agora, um conselho se pode se dar: procure não politizar tanto a questão de saúde, porque senão assim nós não chegamos no denominador comum. Pensem na população, pensem no povo, pensem naquele que está sofrendo, naquele que precisa do atendimento. Pensa nisso. Eu realmente, o secretário esqueceu de falar, nós tivemos uma emenda de R$300 mil da Frente Parlamentar que nós mandamos anos atrás. Mas faremos sim emendas. Mas emenda não vai resolver o problema. O que nós temos que fazer é exatamente isso: unir os esforços. O Estado tem responsabilidade e, a partir do momento, deve assumir essa responsabilidade. Muito obrigado, deputado Padre Afonso. Eu concordo com o senhor. Realmente a gente não tem que politizar a saúde. Eu acho que a gente tem que somar esforços. Concordo em gênero, número e grau. Agradeço a sua parceria aí para que a gente busque, junto com o governo do estado, que ele assuma a responsabilidade dele. Agradecemos aí em nome do povo de Jacareí, do povo que utiliza a Santa Casa. Muito obrigado. Também quero agradecer a presença aqui do deputado e com a rica contribuição, né? Já falamos isso, sempre a gente fala aqui na sessão, de nada partidário, e sim os pacientes da Santa Casa. Então foi uma rica contribuição do deputado aqui na noite de hoje. Obrigada. Agora galeria, 1 minuto. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo de Oliveira de Faria. Eu sou vice-presidente do bairro Jardim Pitoresco. A pergunta vai para o secretário. Secretário, hoje o posto do BS do Cidade Salvador, ele ampara Jardim Pitoresco, Cidade Salvador, Santa Marina e Jardim Real.
fora os bairros que estão ao lado. A minha pergunta é o quê? Não é questionar o programa Mais Médicos, mas você não acha que devido ao que aconteceu, dos mais médicos terem entrado nas UBS em Jacareí, não deveria ter um tipo de treinamento para cada um? Porque hoje eu já cheguei a pegar casos de que hoje o pediatra chega lá, a mãe fala para mim que passou com a filha, aí chega depois ela tem uma consulta como ginecologista, o mesmo médico que atende. Então, tipo assim, fica meio naquilo de colocar. Então, eu acho que deveria ter algum tipo de instrução, para poder orientar mais esses médicos, porque questão de reclamação está sendo muito grande. E emendando a pergunta, eu queria perguntar para o senhor qual que é a formação do senhor. Se o senhor é médico, se o senhor não é? Não sou médico, sou administrador. Em relação ao médico da família, eu não preciso nem me falar dos mais médicos. O médico da família é uma especialidade que ele é o generalista. Ele tem o preparo, ele é preparado para atender essas três especialidades, que seria a pediatria, a clínica, né? O clínico e também a ginecologia. E ele tem um apoio matricial de profissionais específicos, do pediatra, do ginecologista, no NASF, no núcleo de apoio a ele. E os médicos eles tiveram treinamento, é óbvio que nós estamos falando aqui do cooperados. Talvez tenha algum problema com a língua, mas treinados eles foram no Ministério da Saúde. E aqui fizeram algum estágio. Então, fica aqui a minha réplica para o senhor, que o quê? Então, que o senhor treine melhor esses médicos, porque, infelizmente, a demanda hoje na Associação do Jardim Pitoresco é grande, a questão de reclamação é grande, e questão de já ver erros de receita médica. Toda reclamação, ela pode ser direcionada à Secretaria de Saúde, que nós tomamos as providências devidas. Eu não tenho recebido reclamações no volume que você está fazendo. É só orientar as pessoas a formalizarem para a gente lá na Secretaria de Saúde, que com certeza todas as reclamações terão uma resposta. Próximo, vereador Sasaki, 1 minuto. Eu só queria que, complementando a pergunta do Ângelo, que minha pergunta seria mais ou menos em cima dessa questão da intervenção e depois da intervenção no caso, né? A intervenção em si é uma coisa transitória. E nisso aí, é uma coisa transitória, a intervenção. Após o término dessa intervenção, sabendo que toda a Irmandade não existe mais, para quem que vai ser passado essa Santa Casa? E outra, seria, assim, no caso de municipalizar a Santa Casa em função disso? Bom, se não tiver... agora que a gente está num caminho, né, bastante avançado e tecnicamente, como eu disse, para a Santa Casa estar apta a ser devolvida, obviamente que a gente vai atrás da Irmandade. Se a Irmandade não existir, a Justiça vai dizer para quem tem que ficar, se o município vai assumir isso, e o município deve dar o destino, né? Mas isso, acho que se não tiver para quem devolver, eu acho que é a Justiça que vai nos dizer com quem que a Santa Casa deve ficar. Eu acho que o papel da Prefeitura nesse momento é deixar apta a devolver. E aí depois, se não tiver a quem devolver, se tiver se não existe mais a Irmandade, a Justiça vai ter que nos indicar, né, de quem que vai fazer. E óbvio, se for da Prefeitura, a Prefeitura municipaliza, ou ela terceiriza, ou faz alguma outra coisa. Viu, Soares, obrigado pela resposta, né? Porque isso é uma preocupação nossa, né? De como é que vai ficar depois, né? Tá? Então, obrigado pela resposta. Galeria, 1 minuto. Boa noite, meu nome é Joaquim, eu sou da CSP Conlutas.
Central Sindical e Popular, por parte de vários sindicatos. Eu queria, primeira coisa, dizer o seguinte, que a saúde, infelizmente, é um bichinho feio, que ninguém quer ser pai dele, né? O Estado não quer ser pai, o governo federal não quer ser pai, muito menos a prefeitura, né? E quem paga o pato é a população, são os trabalhadores do dia a dia. Segunda questão, que eu queria direcionar minha pergunta. Por quê? Os trabalhadores da Santa Casa são o maior patrimônio que a Santa Casa tem. Eu conversava com a companheira agora há pouco, ela trabalhou 23 anos para receber um salário de R$900 por mês, enquanto os vereadores nessa cidade recebem R$9.500, enquanto o secretário recebe R$7.000 e o prefeito quase R$17.000. Então, onde está uma política para os trabalhadores da Santa Casa? Segundo, o secretário, desde o começo, está dizendo que houve auditoria, mais auditoria, mais auditoria, certo? Onde foi publicada essa auditoria, secretário? E quem fez a auditoria, secretário? Porque o Comuns não sabe. Com licença, olha, os comissionados talvez já venceu a hora extra deles para ir embora, certo? Então, olha só, os membros do Comuns nunca tiveram uma prestação de conta dessa tal auditoria. Então eu só queria saber para quem o senhor prestou conta. A prestação de contas é feita no Conselho e a auditoria é feita na Santa Casa. A auditoria é feita na Santa Casa e o resultado dessa auditoria é publicado na imprensa local. O balanço é publicado no Diário de Jacareí. Posso? 20 segundos. Só queria perguntar para o senhor de novo, eu não fiquei contemplado. O salário dos trabalhadores de Santa Casa hoje, que fizeram uma greve de quase 2 meses e recebe um enfermeiro R$900, enquanto o senhor recebe R$7.000 por mês. É justo isso? A política de salário da Santa Casa, eu tenho certeza absoluta que ela está dentro da normalidade. Senão nós já teríamos tido outros problemas, né? Ela está dentro da faixa de mercado. Não dá para comparar. Você está comparando alho com bugalho. Entidade, Dr. Celso Abrão, presidente do Conloge. 1 minuto. Olha, eu vim aqui para fazer um apelo ao secretário de Saúde. Só um minutinho. Todas as pessoas dessa cidade, não importa a classe social, se tem convênio, se não tem convênio, na hora de um acidente ou uma emergência, o destino é a Santa Casa. Então, a Santa Casa, principalmente o pronto-socorro, é um problema de todos nós. Então, senhor secretário, haja vista que as finanças estão indo bem, quase tudo sanado, eu faço um apelo. Por favor, melhore o layout do pronto-socorro. Troque aquele piso, faça uma pintura adequada, humanize aquele atendimento, né? Arrume o teto. Por favor, não é compatível uma cidade pujante como essa, com teatro, com avenidas, com fábricas, certo? Educar mais, ter um pronto-socorro, a recepção de um pobre coitado, baleado, atropelado. Então é um apelo que eu faço, porque eu sou médico da Santa Casa desde 84. A última obra que foi edificada lá, foi na minha gestão, foi a UTI. Depois disso, nada foi edificado. Então é um apelo que eu faço, né? Por favor, melhore as condições de atendimento, porque o fator humano e bons funcionários o senhor tem lá. Depois da intervenção, da intervenção da Santa Casa, várias obras pequenas foram realizadas lá. Mas como eu falei, como eu já disse aqui, eu não falei que as finanças vão bem. Eu falei que em relação ao que estava,
A Santa Casa hoje tem até uma situação mas também, como eu deixei muito claro e reforcei, o cobertor é curto. Não tem, se nós não fizermos mais obras, é porque nós não tivemos fôlego financeiro para fazer. Mas tem algumas reformas, algumas adequações previstas para acontecerem aí, algumas até a curtíssimo prazo, mas são de menores proporções. Mas em função de outras, existem melhoras que a gente vai fazer a médio prazo. E a curto também. Ao vereador Sassá, que é essa preocupação dele, a Santa Casa vai ser devolvida. Para quem e que condições? Depois de 11 anos de uso. O que eu falei é que nós temos que a nossa função é deixar a Santa Casa, como eu falei, que hoje tecnicamente ela está, mas nós temos que deixá-la numa situação financeira mais confortável. Nós temos que deixar e depois ver a quem devolver. No meu entendimento, eu não tenho oficialmente, não sei oficialmente da extinção da Irmandade. Eu posso até deduzir, mas eu acho que nós temos que ela tem que estar apta a ser devolvida e no momento certo falar assim, está aqui, tem para devolver? Não tem para devolver, o município vai assumir. Tudo bem, aí vamos fazer. É verdade. Mas acho que a gente tem que deixá-la apta a ser entregue. Galeria, 1 minuto. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Aristides. Gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. Secretário, quanto se gasta com aluguéis de ambulâncias e veículos para uso na área da saúde? E se esse dinheiro sai da verba da própria saúde ou tem alguma outra secretaria que banca? Eu não lembro exatamente quanto. 5.600 por mês. Fala alguém lá, eu não lembro desse número de cabeça. Minutinho só, a sua pergunta vai ser respondida. É que esse número, detalhe, assim, é difícil. Pode responder. Passa. R$50 mil por mês, e esse dinheiro é sim do recurso da saúde. É só da Secretaria de Saúde mesmo. É dos recursos da Secretaria de Saúde. R$50 mil por mês, que nós pagamos na locação de 4 ambulâncias. Por que a prefeitura não usa? 20 segundos. Por que a prefeitura não adquire ambulâncias próprias? Não, uma que essa é inviável, ele acaba sendo inviável, eu acho que a locação acaba sendo melhor. E uma outra coisa que nós estamos com o SAMU prestes a chegar no município, e essas ambulâncias, inclusive, vão ser reduzidas porque elas só vão fazer o transporte ambulatorial. Ela deixa de fazer o transporte de emergência que vai ser feito pelo SAMU. Então não tem muito sentido adquirir mais ambulâncias. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não, já passaram, né? Vamos para o próximo. Agora vamos, porque está repetindo aqui, né, o Décio, mas vamos mais para a galeria para diminuir a fila ali para ver o tempo. Bom, estamos dentro do tempo. Então, galeria, 1 minuto.
Boa noite a todos e a todas. Sou Suzete Chafam, militante do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, membro da Associação Independente de Sindicatos Unidos para Lutar, e quero falar de detalhes tão pequenos para o secretário, mas que são coisas muito grandes para a população esquecer, como, por exemplo, o pesado aumento do IPTU desse ano, que vislumbrava para a administração arrecadar... Olha, pare o tempo, por favor, pare o tempo, que eu não vou fazer coro para gente que não tem dignidade de ter um salário para vir aqui desrespeitar a população dessa cidade, os trabalhadores dessa cidade. Estou representando os trabalhadores, não uma camadinha de apaniguados do governo, não. Já fez a pergunta? Eu quero falar, senhora, mas se não houver respeito por parte dos comissionados, não poderei representar a população. Pode completar. Se a senhora me garantir, se a mesa garantir, eu quero meu tempo. Desculpem todos, mas o detalhe pequeno para o secretário, por exemplo, do IPTU, que com a administração vislumbrava que arrecadar 40 milhões esse ano, que foi pesado para a população pagar, arrecadou mais de 51 milhões. E aí, a gente sabe que o dinheiro do IPTU, ele pode ser usado na saúde sem barreira nenhuma. Quando dizem que já aplicam mais do que a lei exige, que são os 15%, pensam que nos contemplam falando de 26%. Mas 26%, com uma administração no mínimo questionável, e eu desafio a que me processem depois do monte de argumentos que tivemos aqui hoje, que desconhecia a administração por eventos, que tudo que está sendo dito aqui, eu desafio. Então eu pergunto aos senhores, o senhor acha mesmo, secretário, que é de bom tom, foi bom para a administração, por exemplo, terceirizar os serviços da Santa Casa, tirando os trabalhadores mais comprometidos, os trabalhadores que estavam lá efetivos, colocando os terceirizados, que não sequer atendem a população com respeito? Foi produtivo? Não foi, os trabalhadores da Santa Casa não foram terceirizados. O que está, isso aí sempre foi. Os médicos não são empregados da Santa Casa, os médicos são pessoas jurídicas, mas os 500 funcionários que eu me referi aqui, os 458 são funcionários da Santa Casa. Santa Casa não terceirizou nenhum serviço, a não ser o serviço de médico. Trepe, o senhor deve estar mal informado, porque a farmácia, a população sabe que está terceirizado. Tem trabalhadores aqui que depois de 23 anos foram demitidos para que assumissem um terceirizado. Nada contra os terceirizados. Nós temos uma luta contra esse projeto 4330 que quer acabar com o emprego digno do trabalhador, que a terceirização é uma exploração sem nome. E o senhor enrolou, gaguejou aí, falou qualquer coisa, não é assim, já era assim. Se era terceirizado, era a obrigação dessa administração fazer funcionar de forma diferenciada. Então é um dos vícios que tem essa administração, que dá mostra de que há muitos problemas, ela tem muitos defeitos. Eu sou uma professora, não quero ensinar o administrador, mas a sua administração está com muitos problemas. É verdade, a farmácia realmente, a gente arrumou uma empresa que tocasse, porque nós estávamos com dificuldade no controle. Perdão, a farmácia realmente foi sim. Ela foi terceirizada, sim. Hoje em dia, a Santa Casa não tem mais, ela não precisa ter o estoque de medicamento. O estoque de medicamento é dessa empresa e para a Santa Casa, do jeito que estava, com problemas de algumas faltas de medicamento, algumas coisas, neste caso, a terceirização foi melhor. Né? Porque ele adequou a farmácia, fez uma farmácia moderna. Então, nesse caso, realmente foi isso, mas tem um serviço melhor hoje. A população está mais bem atendida com esse serviço. Próximo, vereador Fernando. 1 minuto. Senhor secretário, ainda, estendendo aquela primeira pergunta minha,
inclusive o colega da Conlutas ali perguntou a respeito do quê? A respeito da auditoria que é feita na Santa Casa. O senhor disse que é veiculado na imprensa, né? Eu não sei, não consegui acessar isso. Eu não vi, não tem nada na imprensa, né? Pode ser até que eu esteja enganado, mas não consegui acessar nada. Então nós aqui da Comissão de Saúde, né, já deixando aqui ciente e registrado nessa noite, que nós vamos fazer um pedido, né, para que o senhor possa enviar pelo menos aí os últimos 5 anos, né, do relatório da auditoria feita na Santa Casa. Haveria essa possibilidade? Não tem problema nenhum. Aliás, nós poderíamos fazer até de uma outra forma. Eu acho que a Comissão de Saúde, no momento que ela quiser alguma prestação de conta da Santa Casa, é só chamar que os técnicos da Santa Casa venham apresentar para vocês na hora que quiserem. E mais uma vez eu vou falar que quadrimestralmente é prestado conta aqui através de audiência pública nesta casa. Mas estamos à disposição sim para dar os relatórios das auditorias, não tem problema nenhum. Maravilha. Galeria, 1 minuto. Boa noite a todos. Secretário, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. A questão, você quer construir um hospital em Jacareí e vai custar cerca de 420 mil reais, eu acredito, a locação. Eu não sei o valor exato da locação desse hospital. Secretário, a minha pergunta é, não está errado isso? A gente já sabe que a saúde está sendo um desastre no nosso município, o senhor me desculpa, mas a gente que se for usar o sistema de saúde percebe isso. Se Vossa Senhoria vai construir um hospital pagando um aluguel desse, por que não usar a verba do PAC para construir esse hospital? O partido do município hoje, ou mesmo o partido do governo federal, o PAC tem dinheiro. Essa é a primeira pergunta. Por que Vossa Senhoria não cancela a questão de pagar um aluguel desse para um sistema de saúde que não tem dinheiro, é deficitário para poder se manter? Aí eu te faço a pergunta, será que o prefeito vai querer construir uma ponte também e alguém aluga uma ponte para a prefeitura e aluga uma avenida? Quer dizer, está errada essa forma de pagar aluguel para um hospital, do meu ponto de vista. A segunda pergunta é, o senhor sabe que as pessoas que são tratadas do câncer em Jacareí, está tendo atraso nesse tratamento? O senhor sabe que a questão do câncer não pode ser atrasada. Então, por gentileza, o senhor tem conhecimento dessa questão também do câncer? Bom, a primeira pergunta que você fez em relação... A prefeitura não vai pagar aluguel. A prefeitura é uma parceria público-privada, a prefeitura vai pagar como se fosse um leasing. Cada prestação que ela pagar não é aluguel, é o pagamento desse investimento, que vai ser feito em 15 anos. É essa licitação. Portanto, tem um equívoco em relação a pagamento de aluguel. Uma outra coisa que eu estou falando, não tinha valor, o PAC não disponibilizava nenhum recurso, não tinha nenhuma linha do PAC para a construção de hospital, pelo menos que nós sabíamos. A que tinha do PAC foi da construção da UPA 3, que nós aproveitamos para fazer o pronto-socorro. Essa é uma coisa. Em relação à ponte, eu não vou te responder, porque não é do meu conhecimento, é do meu alçado. Tá, em relação ao câncer. Em relação ao câncer, o que está acontecendo? Como eu disse no começo, a saúde é regionalizada. Então nós somos credenciados e nós somos credenciados em oncologia para Jacareí, Santa Branca e Garatá, mais os municípios do litoral norte, tá? O que acontece é o seguinte, nós temos um determinado valor para trabalhar na oncologia, e nós fazemos muito mais que isso. Para você ter uma ideia, é isso que não vai dar tempo de responder em 3 minutos, até você entender. Por exemplo, eu vou falar em quimioterapia. Quimioterapia, nós recebemos, vamos dizer, 100, para fazer 100 procedimentos, e nós fazemos 206. O município
às suas custas, bancava esses outros 106. Para todos os munícipes do nosso município, de Garatá, de Santa Branca, de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela e de Caraguatatuba. É essa a realidade da oncologia. E nós fizemos isso durante anos. E nós deveríamos, obrigação, inclusive falar